Irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral para esta solene celebração da Vigília da Páscoa, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através da transmissão que a Rádio Luz e Alegria faz desta cerimônia e também a FWTV, aqueles que nos acompanham das redes sociais. Muitos daqueles que nos acompanham são pessoas que moravam aqui, viviam aqui e hoje de outros lugares, outros estados do Brasil, até de outros países, ainda mantêm este vínculo com a nossa diocese, com a nossa catedral. Esta é a noite em que o Cristo se levanta vitorioso do sepulcro. É a noite da ressurreição do Senhor. Hoje começa o tempo da Páscoa. 50 dias que vão desta vigília, já considerado domingo, até o domingo de Pentecostes. Este tempo no qual a igreja celebra com alegria, com exultação, como se fosse um único dia. Especialmente a semana depois da Páscoa, segunda, terça, quarta, quinta, até o próximo domingo, a liturgia é a liturgia da Páscoa. A oração que nós sacerdotes recitamos, a liturgia das horas, é sempre a mesma, sempre repetida. É a liturgia da Páscoa. Ou seja, parece que a igreja tem no dia da Páscoa e depois nos dias seguintes um grande domingo de alegria, um grande domingo de exultação. O que nós celebramos hoje é um fato, uma realidade. Jesus Cristo está vivo e está conosco, está ao nosso lado. Esta é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé de cristãos. Nós não cremos num Deus morto, não acreditamos num Deus que está num sepulcro. Os fundadores das grandes religiões, Buda, Maomé e outras tantas religiões que existem por aí, se dirigem em peregrinação ao túmulo daqueles que fundaram estas religiões. Nós, aqueles que tiveram a oportunidade de ir à Terra Santa, sei que vários tiveram essa graça, quando chegaram em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, dentro da Basílica existe a chamada edícula do Santo Sepulcro, que é o lugar, a pedra onde o corpo de Jesus foi colocado depois da sua morte. Esta pedra está vazia, não tem nada nela. O corpo de Jesus não está lá, porque o corpo de Jesus ressuscitou exatamente na noite da Páscoa. E apareceu aos discípulos. Não quero adiantar as leituras bíblicas que nós vamos celebrar nos próximos dias, mas nos próximos dias da Páscoa, o Evangelho vai nos mostrar as diversas aparições de Jesus, que não são aparições no sentido de um espírito que aparece para os discípulos. Eles pensavam isso, que tinha uma visão de Jesus, mas é o próprio Cristo com o seu corpo glorioso. Tanto que São Tomé, duvidando disso, achando que isso era conversa de gente que estava meio fora da realidade, duvidou e quando encontrou Jesus, Jesus disse a ele: Tomé, toca aqui na minha mão, encosta aqui o teu dedo nas minhas chagas, no meu peito, nas minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas tenha fé. Porque não era um espírito, não era uma aparição de um espírito, é o próprio Cristo vivo, o corpo do Senhor ressuscitado. E tão contentes que ficaram por esta grande notícia que foi passando de boca em boca na madrugada, como nós ouvimos no Evangelho, perante esta realidade inesperada, indizível, diante deste mistério, os discípulos
tardam, demoram para acreditar. Mas depressa, o próprio Jesus abre os seus olhos. É o Cristo que lhes aparece a Maria Madalena, aparece aos discípulos de Emaús, que estão se dirigindo para longe de Jerusalém, tristes, abatidos por causa da morte de Jesus. Pois bem, Jesus vai com eles no caminho, caminha com eles, conversa com eles, come com eles a refeição e depois desaparece. Jesus aparece aos 11 apóstolos, fechados no cenáculo, cheios de medo. E por isso, aqueles homens se veem inundados de uma grande alegria, uma alegria indescritível. Jesus está ali, está vivo, diante deles, fala com eles, come com eles. É aí a verdadeira alegria pascal. A alegria pascal não é a alegria do ovo de chocolate, ainda que as crianças, e não só as crianças, mas os adultos gostam também bastante disso. Mas na verdade, o ovo é um símbolo da ressurreição de Cristo, porque ele tem escondido dentro de si o gosto, o sabor agradável do chocolate, para quem gosta de chocolate. O Cristo ressuscitado está também escondido aos nossos olhos. Nós não vemos o Senhor ressuscitado, mas temos o gosto de saber que Ele está vivo conosco. Ele nos fala na sua palavra. Quando nós escutamos o Evangelho, nós sabemos que esta palavra não é uma palavra lida, uma simples palavra lida. É Jesus que fala conosco. Por isso que quando nós ouvimos o Evangelho, quantas vezes sentimos na nossa alma o desejo de mudar, de corrigir, ou então confirmam-se realidades que nós temos já gravadas na nossa alma. É porque a palavra de Jesus não é uma palavra morta, é a palavra de alguém vivo. É como se Ele estivesse aqui falando conosco. Nós faríamos a mesma coisa do que nós fazemos na missa. Muita gente diz assim: mas se Jesus estivesse aqui hoje, Ele iria falar comigo, eu iria dizer para Ele uma série de coisas. Diga, fale, porque Ele está aqui conosco. Está reunido na igreja, quando nós nos reunimos. Está conosco na sua palavra. Está conosco na Eucaristia, na comunhão que nós recebemos. Não é um simples pedaço de pão, não é um símbolo de Jesus, é o Cristo ressuscitado que nós recebemos. O Cristo vem também ao nosso encontro através das necessidades, dos sofrimentos dos nossos irmãos. É também uma forma de presença do Senhor entre nós. Ele fala conosco e nós devemos falar com Ele. Aí está a verdadeira alegria pascal. É aquela alegria que Jesus tinha prometido àqueles que acreditassem nele. Alegria que Ele nos dá também a nós, nesta noite bendita, nesta noite cheia de luz. Ainda que algumas velas demoram para acender, mas a luz de Cristo brilha em nós, brilha diante dos nossos olhos. Esta luz é a luz da Páscoa, uma alegria que se prolongará nesta vida, ainda de forma muito imperfeita, porque as alegrias aqui neste mundo às vezes são muito passageiras, mudam muito. Às vezes a gente vai de uma realidade cheia de alegria para uma realidade cheia de tristeza. Não importa, a alegria de Cristo ressuscitado é a alegria que ilumina a nossa vida, mesmo nos dias sombrios, mesmo nos dias tristes, mesmo quando o mundo parece desabar sobre a nossa cabeça. Quem crê e quem vive a vida do Cristo ressuscitado jamais perde a luz na sua vida e nos seus olhos. Esta noite, este tempo do qual esta noite é uma imagem, uma figura, é o tempo para anunciar Cristo ressuscitado. Os primeiros discípulos iam repetindo a cada amigo, a cada pessoa conhecida, esta mensagem: Cristo ressuscitou. Interessante que os povos eslavos, os povos os russos, os povos da Ucrânia,
Os lugares do mundo eslavo, eles se cumprimentam na Páscoa de uma forma muito bonita. É um cumprimento diferente. Dizem um para o outro: Cristo ressuscitou. Christos vos cres. Cristo ressuscitou. E a pessoa responde: vos tinu vos cres. Ressuscitou de verdade. É um cumprimento pascal, somente no tempo da Páscoa. A expressão da alegria de quem tem a certeza de que o Cristo está vivo. Nós hoje começamos, portanto, a celebrar a Páscoa. Esta vigília longa, são 9 leituras no total, incluindo o Evangelho, que recontam um pouco a história da salvação, como que um resumo de toda a Bíblia, com os salmos que são cantados, com as orações que o celebrante principal reza. Tudo isso nos coloca neste ambiente da Páscoa e nos leva a fazer esta passagem, assim como o povo hebreu passou do Egito, da escravidão do Egito, para a salvação da terra prometida. A Páscoa nos faz passar da morte para a vida. Por isso a noite de hoje é a noite do batismo. Na igreja primitiva, não se batizava nos outros dias, somente no dia da Páscoa, na vigília da Páscoa. Era o único dia que se recebia o batismo. E depois, durante uma semana, aquelas pessoas andavam com a veste batismal, a veste branca do batismo, até o domingo seguinte. E no domingo seguinte vinham à igreja, por isso chamava-se domingo em albis, domingo em branco, porque os que foram batizados devolviam para a igreja a veste batismal. Deste costume, o resquício ficou em muitos lugares. Na cerimônia se faz também os batizados. Mas em todos os lugares o que se faz, vamos daqui a alguns instantes fazer, é abençoar a água batismal. E depois esta água abençoada será aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. A Páscoa para nós, cristãos, tem uma íntima ligação com o batismo, porque foi no batismo que nós também passamos pelo Mar Vermelho, ou seja, pelas águas nas quais Deus nos libertou do pecado e nos deu a graça da filiação divina. Páscoa é festa. Cristo ressuscitado está no meio de nós. Ele é o nosso amigo de jornada, o amigo de todas as horas. A luz de Cristo, simbolizada nesta pequena vela que nós temos junto conosco, esta luz ilumina a noite santa e nos transfigura. Por isso que é colocado na noite da Páscoa, na vigília pascal, o círio pascal, a vela pascal, que representa Cristo, luz do mundo, no centro da igreja, no coração do presbitério. Porque é desta luz que brilha para nós todos a luz de Cristo. E no dia que nós fomos batizados, a vela que foi entregue ao nosso padrinho foi acesa na vela pascal, do círio pascal. Ou seja, a fé é um dom que nós recebemos de Cristo, a luz de Cristo em nossa vida. A sua palavra faz arder o nosso coração, nos ajuda a recuperar a alegria e a esperança, assim como aqueles que receberam o anúncio da ressurreição do Senhor. Quando as nuvens sombrias quiserem mergulhar a nossa alma na tristeza e no desânimo, lembremos-nos do Cristo ressuscitado, que passou pela morte, que passou pela cruz. Nós também, para sermos cristãos de verdade, temos que passar pela cruz do sofrimento. Quem quer ser cristão e não quer sofrer, deve mudar de religião, deve mudar de fé. Porque ser cristão significa isso, passar pela cruz, pela renúncia e tantas outras realidades sombrias na nossa vida. Cristo ressuscitado dá para nós a vida e o sentido da vida. Ele ressuscitou e hoje com Ele nós também podemos dizer assim:
nós também já ressuscitamos do pecado para a morte. Finalmente, queridos irmãos, alguém que nesta Semana Santa esteve sempre ao lado de Jesus e que nós no dia da Páscoa não podemos nos esquecer, é Nossa Senhora. A igreja, no tempo da Páscoa, reza uma oração especial a Nossa Senhora. Durante todo o ano, ao meio-dia, nós recitamos uma oração chamada o Ângelus, a oração do anjo. É uma oração que saúda Nossa Senhora no mistério da encarnação de Cristo. Durante o tempo da Páscoa, a igreja não reza essa oração do Ângelus, mas reza uma outra oração. A igreja diz assim: Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Que Deus nos dê a todos nós uma feliz e santa Páscoa.